programa Mulheres de Gaia, que hoje está um programa diferente, muito gostoso. Hoje nós vamos falar sobre a importância de animais de estimação, principalmente no convívio com crianças e com pessoas da terceira idade. A gente sabe que, logicamente, animaizinhos são uma delícia, trazem inúmeros benefícios, muitas vezes serve até como terapia, mas também existe a possibilidade de criar uma relação de dependência, muitas vezes doentia, e nós vamos conversar sobre isso. Nós temos, inclusive, na Baixada Santista, não só em São Vicente, várias pessoas que moram sozinhas, principalmente mulheres, e que têm no animal de estimação, na verdade, um ente da família, trata como tal, e nós vamos falar sobre essa relação muitas vezes delicada. Para debatermos amplamente esse assunto, nós cercamos por todos os lados. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos uma veterinária, uma advogada e uma psicóloga, tá? Então, estamos cercando. Se você tiver perguntas para fazer de qualquer natureza relacionada a animais de estimação, já pode ligar para a gente, nosso telefone está aberto, 3469-3939. Então, vou fazer a apresentação. Aqui a Caia, primeiramente. A Caia está no colo da veterinária, a Luciane Gonçalves Manzano. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Ela é da clínica Polisaúde Cat Dog, aqui de São Vicente. É isso, Luciane? Ótimo, obrigada pela sua presença. Obrigada. Doutora Mônica Grimaldi, ela é advogada especializada em causas envolvendo animais e crimes ambientais. Ela veio de São Paulo, especialmente para o nosso programa Mulheres de Gaia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer é todo meu. Doutora Mônica, olha, ela é consultora de diversas revistas, ela é consultora de 8 sites, né, para a internet, ela faz consultas orientando os donos de animais sobre seus direitos e deveres. Então, uma especialista no assunto. Só num site, no Vida de Cão, ela orienta desde 1998, é isso, doutora Mônica? Sim, desde 1998. Então, temos muito que conversar com ela, porque o que tem de gente reclamando, de pitbull em prédio, de cachorrinhos que lá tem muito em apartamento, e temos muito que conversar. E para falar daquela dependência lá do início do programa que eu comentei, ninguém melhor do que a psicóloga aqui de São Vicente, Albina Zaparoli. Tudo bem, Albina? Tudo ótimo. Segunda vez que você vem no nosso programa. Segunda vez. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Nossa, sempre bom trazer vocês. Bom, telefone aberto 3469-3939, você pode ligar e participar do nosso programa. Bom, no Brasil, para vocês terem uma ideia, são 18 milhões de cães domésticos, né? O Brasil só perde para os Estados Unidos, é a segunda maior população de cães. Só perde para os Estados Unidos. Hoje são 12 milhões de gatos no Brasil. Quer dizer, só a indústria nacional de rações registrou um faturamento de quase $500 bilhão. É um bom negócio ter uma clínica em um pet shop, Luciane? É um bom negócio se a pessoa sabe o que ela está fazendo. Então, é isso que eu quero comentar com você, porque hoje não basta gostar de animais e pegar e montar um pet shop, né? Não, a pessoa tem um dinheirinho, monta um pet shop e não entende absolutamente nada do que ela está fazendo. E a gente sabe que isso está acontecendo, né? Então, o que você acha, assim, por que você acha que está... Pelo crescimento do mercado que estão surgindo? Sim, pelo crescimento do mercado, as pessoas se empolgam, né? Viram nisso um filão, não? Sim. Vou abrir, vou ganhar dinheiro... E isso acaba prejudicando muita gente, muitos animais, né? Porque eles acabam receitando medicamento que eles não sabem receitar, né? Na verdade, a pessoa está preocupada com o comércio mesmo. Onde é a tua clínica, Luciane? É do lado do Fórum de São Vicente. Do lado do Fórum de São Vicente? Isso. Já está há quanto tempo que você tem essa clínica? Há 5 anos. 5 anos? Isso. Poxa, legal, hein? E lá você tem a Caia lá, que você cuida da Caia? Tem a Caia e alguns outros mais. Bom, quais os cuidados assim, principais que você poderia dar como dica já do início do nosso programa para quem tem um animal? Tem que ter as vacinas, a gente sabe que tem que ter todo um cuidado. O que você indicaria principalmente, Luciane? A primeira coisa, você tem que vacinar os animais, né? Você tem que manter sempre uma higiene, um alimento adequado, um local adequado para eles ficarem sempre. E você tem sempre que estar levando no veterinário, né? Pelo menos a cada 2 vezes por ano. Você trouxe até alguns produtos aqui. Isso. Tem um que tá cheiroso, eu queria até que você explicasse pra gente. Vamos lá, esse daqui o que é? Esse daí é uma fraldinha, que é um tapetinho higiênico. Vamos mostrar aqui? Ah, tá legal. É um tapetinho higiênico. É um tapete higiênico. Isso. Você coloca no chão, é para ensinar o cachorrinho a fazer xixi no lugar certo. Tá. Esse o pipi pet é o que tá cheiroso, né? Que a gente estava falando. Isso daí é uma forração para colocar na gaiola de ferret ou de coelho, hamster, cobaia. Porque aí ele pode comer, que isso não é tóxico, não vai fazer mal. E, além de tudo, não vai ficar cheirando mal, né? Ah, então pode comer também? Pode. Porque tem alguns que comem, né? Que acabam comendo. Ah, eles comem. Tá. Essa lata aqui, pet milk.
É o leite para substituir a amamentação. Às vezes, quando tem uma ninhada grande, que a mãe, que a cachorrinha não dá conta, né? Então tem o leitinho para suplementação alimentar, ou senão também, às vezes, que acaba perdendo a mãe, ou a pessoa acha algum cachorrinho na rua que não tem mãe, aí usa esse leitinho. E isso aqui é uma escova de Uma dentes. escova de dentes. E um creme dental. E um creme dental, isso. Então, vamos falar sobre isso. Todos os animais têm que escovar, tem que escovar os dentes? Tem que escovar os dentes todos os dias. Tem que ser treinado o quê? Desde pequenininho? Desde filhotinho, pra ele deixar. Cão, né? gato, o que for? Sim, sim, qualquer um. Tá? De companhia, animal de guarda, qualquer um, teria que escovar os dentes todos os dias. É isso aí. Doutora Mônica, vamos conversar um pouquinho. Tem um nome curioso no site, no Vida de Cão, que é Consultoria Jurídica, né? Eu achei muito legal, Consultoria Jurídica. Eu começo fazendo uma pergunta polêmica, né? Pode-se possuir um animal doméstico em apartamento, qualquer animal? Mesmo se ele for barulhento, se ele for grande, eu tenho direito? Bom, aí que tá. Direitos geram deveres. Uhum. Animal, o que é animal de estimação? O que é um cachorrinho, um gatinho? Para o nosso código, juridicamente, é um bem móvel durável. Porém, é uma vida, por isso é tutelado pelo Estado. Então, existe essa situação que eu posso usar e fruir do meu imóvel, mas desde que não incomode a terceiros. O meu direito termina quando o seu direito começa. Quer dizer, eu posso ter meu cachorrinho, é um direito de propriedade. E pode ter um cachorrão? Se ele não colocar em risco a segurança de terceiros, não sujar as áreas pertinentes do condomínio, eu posso ter. Pode ter. Desde que ele não coloque ninguém em risco. E se estiver colocando alguém em risco? Aí não vai poder. Porque o direito de propriedade... Mas como tirar esse animal se ele causa algum tipo de risco? Hoje em dia o novo Código Civil, ele dá muita autonomia ao que se resolve numa assembleia, num condomínio. Fora isso, existem os juizados especiais cíveis. Então, numa situação dessas, quando se coloca a risco a segurança de terceiros, normalmente se reúne em assembleia e aí se faz abaixo-assinados e se move uma ação num juizado especial civil. O novo Código Civil melhorou esse relacionamento? Deu mais poderes, por exemplo, para uma assembleia de um condomínio? E aí que mora o perigo. Deu. Porque não é porque você tem um animal de estimação que você tem um comportamento antissocial. Porque também existem os dois lados da moeda. Bom, agora eu tenho mais poder, então agora vai ser do jeito que eu quero. Vou tirar não aquela mulher que tem aquele cachorro não aqui vou de com a qualquer cara jeito. daquela mulher. Aonde eu vou pegar? É naquele cachorro. Porque às vezes é um poodlezinho. Eu tive outro dia uma cliente, era uma senhora idosa, que tinha 2 poodlezinhos no apartamento. E o vizinho de baixo não ia com a cara dela. O que ele fazia? Ele atormentava. Mas não late muito o poodlezinho? Não latia, mas se a pessoa vai no corredor e bate na porta e faz barulho, aí ele vai começar a latir. E aí nós juntamos testemunhas, se fez uma assembleia. E aí ele até chegou a chamar as zoonoses dizendo que o animal tinha problemas com Nossa, de saúde. E aí nós tínhamos um atestado das zoonoses falando que aquele animal estava em perfeito estado, estava muito bem. E aí ele teve que pagar uma indenizatória a essa senhora. Por todo o transtorno causado. Nossa, nós temos muito que conversar sobre essa parte legal, é fundamental. Albina, eu queria começar também conversando com você o que eu falei no começo. Às vezes essa relação com os animais acaba ficando doentia, né? A gente sabe disso. O que a gente pode fazer? Por exemplo, como explicar para uma criança? Você acha assim, que uma criança tem que se explicar para ela desde pequenininha que aquele animal tem um tempo de duração, que ele vai morrer um dia? Você acha que isso tem que ser explicado desde o início? Não sei se é necessário nós já matarmos o animalzinho, né, antes da data. Mas, com certeza, a morte desse animal vai também ser benéfica para a criança. Então, assim, eu acho que não é importante nós ficarmos pensando, eu preciso já explicar para ela que um dia vai morrer porque ela é tão apegada que ela não vai suportar a perda. Por incrível que pareça, muitas vezes suporta muito melhor do que um adulto, do que um idoso, a questão da perda, e aprende com essa perda. Porque justamente as relações de afeto, de cuidado, de carinho, o que isso que é o importante, que nós psicólogos, né, a grande maioria de nós, indica, assim como nós falamos, né, que há os direitos do adolescente, da criança, direito de ir e vir, direito de se expressar,
se pudéssemos, acho que poderíamos acrescentar mais um direito, o direito de ter um animalzinho, para que ele justamente aprendesse também esse processo de socialização. Então, até antes de pensarmos nessa perda do animal, todo esse trabalho de socialização, do afeto, do cuidado, já é tão importante que, com certeza, um dia haverá uma perda, porque nós sabemos que a maioria dos animais, exceto alguns, uma tartaruga, alguns animais que têm uma vida, um tempo de vida maior, alguns animais vão falecer antes, né, dessa criança. A criança, se Deus quiser, vai se desenvolver. Mas vai se trabalhar a perda, vai também aprender com essa questão da perda. E aí é muito importante. Nós vamos para o intervalo, mas depois do intervalo eu quero que você fale principalmente sobre essas pessoas da terceira idade, entendeu? Porque a gente sabe que sofrem muito com isso e nós temos que conversar. E temos vários convidados especiais. Aguarde que segundo bloco nós temos muitas novidades para você. Tchau, já. Voltamos com Mulheres de Gaia. Hoje, no nosso programa, nós estamos falando sobre animais de estimação, a importância dos animais no convívio com crianças, com pessoas da terceira idade, principalmente, que moram sozinhas. E, para isso, nós trouxemos 3 especialistas, né? Cada uma em sua área, logicamente. São nossas convidadas a veterinária Luciane Gonçalves Mansano, que é da clínica Polisaúde Cat Dog, aqui de São Vicente. A doutora Mônica Grimaldi, é uma advogada especializada em causas envolvendo animais, e também a psicóloga Albina Zaparoli. Lá fora, nós montamos um setzinho, para vocês entenderem, porque a gente queria trazer alguns animais. E, logicamente, não caberiam todos aqui no estúdio, com exceção da Caia, que está confortavelmente instalada aqui. Não sei se dá para pegar, Rômulo. Caia, acorda, Caia. Caia está assim, toda dengosa aqui com a Luciane. E lá fora, a Renata Spinassi, nossa repórter, está com o pessoal. Nós temos um criador de pombo-correio, é isso, Renata? É isso mesmo, Isabel. Eu estou aqui com José Augusto Santos de Mendonça. Ele é columbófilo, criador de pombos, e também é presidente da Sociedade Columbófila Santista. José Augusto, como surgiu o interesse em criar pombos? Foi assistindo a um filme do Walt Disney, em 1965, mais ou menos, e era sobre um garoto paraplégico que criava pombos. E eu me interessei, me apaixonei pelo assunto e comecei a procurar pombo-correio em Santos. E quantos pombos você tem hoje? Em média, 60 pombos, né? Na época de competição você sempre tem algumas baixas. É difícil criar? Que tipo de treinamento eles recebem? É muito fácil criar, você precisa ter espaço para montar um pombal na tua casa. E praticamente você é o preparador físico da tua equipe, porque o sentido de orientação do pombo-correio é nato. E os seus pombos, eles participam de competições. Você poderia mostrar pra gente os pombos que você trouxe aqui? Então, esse é um pombo de competição, né? O que ele tem de diferente dos outros? Para quem não conhece, se olhar o pombo na rua ou pousado no telhado, vai achar que é um pombo comum, como outro qualquer. O que diferencia o pombo-correio, basicamente, ao olhar, é a carúncula, ou seja, o nariz dele, que no pombo-correio é bem maior. Essa parte branca em cima do bico, tá? A gente chama de carúncula. E em volta do olho, que ele tem pálpebra, tá vendo? É uma pele em volta do olho. Então, basicamente, no visual, essa é a diferença do pombo-correio para o pombo comum. Fora isso, o que determina mesmo a diferença entre o pombo comum e o correio é o sentido de orientação, que no pombo comum é pouco desenvolvido. O pombo-correio, por exemplo, não tem limite de distância para ele, né? Enquanto ele puder voar, ele está tentando chegar em casa. E o pombo comum, não. Se você soltar de uma certa distância, vai uns 30 quilômetros da casa, ele já tem dificuldade de retornar. Mas ele não corre risco de se perder? Já aconteceu alguma vez? Você soltar o pombo e ele não voltar mais? Acontece sempre. Por quê? Nós moramos numa cidade que tem a serra ao nosso redor. E isso já é uma dificuldade a mais para o pombo, para retornar. Você imagina que em tempos que que a serra está bem fechada, nós temos que descer em comboio. Você imagina o pombo voando há algumas horas, ter que enfrentar essa serra fechada. Então, sempre tem dificuldades da natureza para ele enfrentar. E quantos quilômetros ele voa por dia? Dependendo da distância, né? Por exemplo, uma prova que eles são soltos de Brasília para chegar em Santos, não tem condições dele chegar no dia, mas enquanto ele tiver dia claro, ele está voando. Então, por exemplo, eles são soltos lá de Brasília às 6h30 da manhã,
até umas 6 horas da tarde, ou enquanto tiver dia claro, ele tá voando. Que velocidade ele chega a atingir, você sabe me dizer? Em média, 70 km por hora, mas dependendo das condições do tempo, se ele pegar um vento a favor, já teve pombo de fazer 109, 110 km por hora, dependendo das condições do tempo. Um dia que nem hoje, está chovendo, a serra está fechada, essa distância cai bastante, 35, 40 km por hora. E tem um relógio ali específico, né, para as competições. Você podia me mostrar como é que funciona? Esse aqui é um relógio que a gente usa para constatação, para registrar a hora que o pombo chega em casa. Então, por exemplo, esse anel de borracha aqui é um anel numerado. Ela me ouve? Por exemplo, o número que os corredores de rua, numa prova de atletismo, levam no peito, o pombo leva na pata. É uma anilha de borracha, ela é elástica, né? Então você coloca na pata do pombo, e quando ele chega em casa, você tem que pegar o pombo na mão, tirar esse anel de borracha da pata do pombo, colocar numa cápsula própria do relógio, né? Fecha, e é introduzida no relógio, tá? Muito legal. Aí você faz a constatação. A cápsula vai para dentro do relógio, não tem como você... É registrado numa fita o horário que você faz isso. Então você vai fazer isso para todos os pombos que chegam e todos os criadores que estão competindo naquela prova, à medida que seus pombos vão chegando, também vão fazendo o mesmo trabalho. E aí, depois na sociedade, no clube, é feita a apuração. Abrem-se os relógios, aí vão ver o horário que chegaram os pombos, os registros, conferir a borracha que está dentro com o número que foi colocado na súmula, e aí se sabe o campeão. O mais veloz é o campeão. Renata, você está me ouvindo, Renata? Tô sim, Isabel, pode Renata, esse relógio que ele está mostrando é de que ano? É muito antigo, pelo menos parece. Qual o ano do relógio? Não, não é muito antigo não. Existem vários modelos. Esse relógio aqui é da década de 90. Então não é um relógio muito velho. Parece... E são padronizados, né? São padronizados, agora existem vários modelos, né? Então existem modelos digitais agora, já mais recentes, né? Existem entradas eletrônicas, que o pombo já, em vez de uma anilha de borracha, já leva um chip eletrônico e funciona na leitura, na hora que ele chega, não se usa mais um relógio desse, sim, tipo um leitor de código de barras que a gente usa, que a gente vê muito em supermercado. Estava me dizendo que um pombo ele pode carregar até 50% do peso dele, não é isso? Exato, inclusive foi usado muito na guerra pombos fotógrafos. Eles portavam câmeras com disparador automático e cruzavam as linhas inimigas, registrando em foto os campos dos inimigos, as posições dos inimigos. E hoje em dia, por exemplo, na Inglaterra, eles usam para transportar sangue em caso de acidentes de trânsito. Quando o paciente chega no hospital, já tem tudo preparado com a tipagem sanguínea própria para aquele acidentado. Nos Estados Unidos é usado, por exemplo, a NASA usava para transportar microchips, né, para não haver aquela espionagem industrial. Na China, os repórteres de campo, de rua, usam o pombo para transmitir informes mais rapidamente para a redação e assim por diante. Tá bom, obrigada pelas suas informações, Isabel. Renata, só queria saber, a gente tem algumas imagens cedidas, inclusive pelo Augusto, que eu queria já ir mostrando, do trabalho. Queria que ele fosse vendo e fosse explicando um pouquinho. Aí a chegada de um criador, de um competidor, com seus pombos para o embarque no clube dele. Isso é na Inglaterra. Você vê a quantidade de criadores. Isso aí é um caminhão de transporte dos pombos para o local da largada. Aí preparando a largada, esse é o fiscal de solta, e aí a largada. São soltos todos juntos. Está em câmera lenta, né? Eles saem bem rapidinho. Com certeza. E aí começa a corrida. Olha, muito legal. Isso aí está saindo dessa caixa, mas está saindo do caminhão inteiro. É que eles focaram só essa caixa. O Augusto, sim, a maioria das pessoas ainda vê os pombos assim como transmissores de doenças. Você sofre algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Infelizmente sim, né? Porque como a columbofilia é desconhecida no Brasil, a gente ainda sofre esse tipo de preconceito. Mas se você analisar bem, os pombos-correios são atletas. Então é difícil você conceber um atleta doente, né? Que possa transmitir doença para alguém, né? Uhum. Como é que é o nome da associação, Augusto? Sociedade Columbófila Santista. Tem um telefone que você pode deixar para a gente, se alguém quiser entrar em contato com você? O telefone é o 3299-2467. Aí no vídeo você está vendo o percurso que os pombos fazem, né, até a chegada em casa. Eles estão chegando agora no pombal, vai aparecer um columbófilo chamando os pombos. Aí é o pombal onde eles estão chegando. Legal.
Está lá o columbófilo esperando. Corumbófilo o nome? Columbófilo. Corumbófilo. Isso. Tá ótimo. É um esporte fascinante. Isso aí, tô vendo. agora os pombos usados na guerra, na Segunda Guerra Mundial, pelas forças aliadas. Soltos de tanques, tá vendo? Perfeito, ótimo. Augusto, muito obrigado, viu, pela sua entrevista e pela sessão das imagens aqui pra gente. Eu aqui agradeço por poder divulgar esse esporte que é maravilhoso. Legal, obrigada. Obrigada, Renata. Daqui a pouco você volta, que você tem mais pessoas aqui, convidados, que eu estou ouvindo o latido daqui. Tem labrador, tem pastor alemão. Já me falaram, né? Eu nem vi ainda. Mas eu queria mostrar para vocês, olha essa revista aqui, olha, O Melhor Amigo. Número 1 dessa revista, acabou de chegar nas bancas, assim, e eu recebi de primeira mão. Muito legal, tem a Eliana na capa, inclusive, e fala tudo relacionado a quem tem animais de estimação, enfim. E tem um lance que eu achei legal, que é Donos Tranquilos, né? Que antes a gente sabia, obviamente, de carros, né? De caminhões com rastreados por satélite. Agora nós temos cães e gatos, é isso? Isso. Cães e gatos rastreados por satélite, né? A novidade oferecida por uma empresa que está sendo divulgada nessa revista. E tem uma imagem aqui, eu quero até a opinião da doutora Mônica, que me chocou. Ela falou, mas por que tal? Eu queria mostrar. Essa imagem aqui, dá para pegar, Rômulo, de perto? Queria mostrar, que me impressionou, como eu acho que deve impressionar muita gente, que é uma menina com um pitbull, né? Toda aninhadinha assim. É carinhoso assim, doutora Mônica? A Diana. Diana e seu pitbull, que brincadeiras e companhia. Dá para brincar assim mesmo? Com o pitbull? É. O pitbull, a princípio, ele não é um cão de guarda. Ele é um cão, é um terrier, é um cão de caça em tocas, que foi apurado, porque o ser humano, eu digo que o ser humano é o único animal que mata por dolo, motivo torpe ou vaidade. Não tem outro animal que mate por esse tipo de coisa. E há 2 séculos atrás, juntamente com os grandes teatros, as rinhas eram um grande espetáculo. Então eles promoviam combates de cães com cães, de cães com lobos, de cães com ursos. E aonde foi o pitbull, ele foi apurado para combate de cão com cão, aonde o próprio ser humano soltava os cães com as mãos. Quer dizer, o cachorro não poderia morder quem estava soltando, segurando. Agora, existe muita polêmica nessa raça, por quê? Porque é uma raça americana, é American Pitbull Terrier. A Inglaterra era o maior exportador de cães no mundo. O Bull Terrier, que é o antecessor do Pitbull, é Bull Terrier inglês. Não foi proibido na Inglaterra. Ele tem a mesma mandíbula, uma propulsão de mandíbula até maior, o temperamento é de um terrier. O que é o temperamento de um terrier? Os cães terriers, eles não se dão bem em matilha. Eles não gostam de outros animais e outros cães porque eles são caçadores, tá? Agora, com o ser humano, ele tem que ser extremamente fiel e leal. Tem uma frase que eu li, inclusive, que você fala em todas as suas palestras, que não existem maus cães, existem maus donos. Existem maus donos. Você sabe que nós temos uma grande falha no comércio de animais aqui no Brasil. Você compra uma televisão, ela te vem com manual. Você compra um CD, vem um manual. Mas as pessoas compram cachorro e não recebem manual. Então, o animal, ele tem que ter, o difícil não é ter, é manter. Ele tem que ter espaço hábil, ele tem que ter alimentação adequada. Exatamente. Se você tem um cão de guarda, você é o que a gente estava falando, né, no começo. Não é também só montar uma pet shop e gostar do animal. Não, eu gostei, vou comprar e pronto. E acabou. Não saber quais são os cuidados que são necessários. Você tem um cachorro de guarda, você tem que ter muros altos, portões que coíbam a evasão. Quer dizer, e você tem que ter o controle do teu cachorro. Não adianta você ter um adestrador e só ele ter o controle. Então, vamos ser claros, doutora Mônica. Hoje, por exemplo, eu tenho um cachorro, esse cachorro morde alguém. Qual é a minha responsabilidade? Total, você responde por lesão corporal, você responde até por homicídio. E pode ser até homicídio doloso, porque se eu treinei inadequadamente, dei a ordem, o dolo é meu. O animal é instrumento, é como um carro. O animal, ele pode matar 10 e ele pode salvar a vida de 20.
tudo é à mão. Em quais casos eu posso ser multada sendo proprietária de um animal? Por exemplo, transporte de animais. Eu estava lendo que parece que tem algum problema com relação a transportar o cachorro no colo. Exatamente, você não pode estar transportando... E a gente cansa de ver isso. Cansa de ver. Você Na vê janelinha, muita gente, tem uma a madame dorzinha. com cachorrinho no colo, não é isso? Vai dirigindo no celular com o cachorrinho no colo. É infração gravíssima, você pode ser Multa multado, também. está no código de trânsito. Você não Que pode... mais? Você vê também aquelas pessoas levando o cachorro para passear, o cachorro fora do carro e a pessoa dentro do carro para ele exercitar. Existe, Existe. É absurdo. A Luciana fica revoltada, ainda mais como veterinária. Quer dizer, também infração gravíssima. O animal não pode também estar tolhindo a visão do motorista, também pode ser multado. E quando você transportar um animal de uma cidade para outra, de um estado para outro, tem uma coisa chamada GTA, Guia de Transporte Animal, onde você vai a um veterinário e ele emite a guia, ou na Secretaria de Agricultura ou Ministério de Agricultura. No caso aqui nosso, né? Praia, né? Cada cidade é uma legislação, por exemplo, não poder ir à praia, ter que usar focinheira. Como é que é a legislação quanto a isso? O que é obrigatório hoje? Obrigatório hoje, não hoje. vamos falar em leis municipais, vamos dizer em leis federais. Obrigatório você não colocar as pessoas em risco. Então, este animal deve estar contido com guia ou enforcador e coleira, tá? Por que não da focinheira? Nós estamos num país tropical, existem focinheiras adequadas e existem focinheiras inadequadas que podem levar este animal até a óbito. Então a focinheira não seria... É polêmico. É polêmico? É polêmico. Quer dizer, você tendo o animal treinado, educado, o animal, você tem que entender que o animal vai conviver com a sua família. Para você ter um animal que esteja abraçado com uma criança, ele tem que conviver com ela e o dono tem que ter controle. Essa imagem realmente... Mas acho que até pela mídia mesmo, né? Tantos acidentes, tantos casos que aconteceram, tantas tragédias relacionadas ao pitbull, ao rottweiler, que você fica realmente impressionado quando você não tem, no caso, né? Então, para mim, não é uma coisa comum. E eu vejo uma imagem dessa, como eu estava mostrando para vocês na revista, uma menina de ter 3 anos, no máximo, aninhadinha assim, com uma caia, só que é com pitbull. Isso choca a gente. Você acha que isso também é da imprensa? Forçou um pouco a barra nesse sentido? É o preço da fama, né? Você acha? Existe uma mídia muito direcionada contra raças. Eu acho que você tem que penalizar o mau dono. O projeto de posse responsável, o dono tem que ser responsabilizado, porque o animal, juridicamente, ele não tem personalidade para ser. Ele não sabe o que vai resultar. Ele obedece um estímulo. Então, o que acontece? O ser humano tem que responder na esfera civil, na esfera criminal, na indenizatória. Ele tem que saber que ele tem uma vida e que ele é responsável por ela. E que aquela vida, ela pode tanto construir quanto destruir. Perfeito. Bom, eu vou querer saber a opinião da Albina também sobre esses temas que a gente está abordando aqui, temas tão polêmicos. Mas eu queria mostrar um VT. A gente fala em animalzinho de estimação e muita gente, na verdade, quando morre esse animalzinho de estimação, acha que ele deve ser tratado como ser humano. Então, tem que ter velório, enterro, enfim, todo um tratamento adequado, né? Nossa equipe esteve em São Bernardo do Campo, onde existe o Pet Memorial. É o primeiro crematório de animais de estimação da América Latina. Nossa equipe esteve lá, repórter Renato Spinassi e Alessandro passaram um frio danado, coitados. Passaram um frio danado, né, equipe? Mas fizeram um VT muito legal, nós vamos mostrar agora. Vamos lá. Alguns animais de estimação são tão queridos que parecem membros da família. Passam a vida inteira leais aos donos. Isso não é nenhuma novidade. Todos sabem também que a lei da vida é nascer, crescer, procriar e morrer. Será que as pessoas se preparam para a despedida do companheiro? Qual seria o destino mais adequado para quem compartilhou tantas alegrias? Essa era uma preocupação de muita gente e foi pensando nisso que foi criado o Clube Pet Memorial. O veterinário responsável técnico pelo local, Carlos Alberto Molina, explica como surgiu a ideia de amenizar a dor da perda. A ideia do Pet Memorial surgiu há um tempo atrás, através do seu Pepe Altitude, que é o presidente do grupo, né? Ele tinha a cachorrinha dele, a Pupi, e ela teria que passar por uma cirurgia na patinha dela. E vem a pata e todo mundo pensa já na parte da anestesia, tudo, algum problema que poderia ter, né? Bom, pensando nisso, ele correu São Paulo, correu o Brasil todo atrás de um local e não achou nenhum local digno para poder tá colocando. Então, daí surgiu a ideia do Clube Pet Memorial.
foi feita uma pesquisa de mercado entre a cremação e o sepultamento, e a maioria do pessoal optou pela cremação. Então, no final, nem precisou fazer a cirurgia, né? E ela acabou vindo a falecer recentemente. Muitas pessoas não se preocupam com o que fazer no momento da partida, mas isso é muito mais importante do que se imagina. Inaugurado em junho de 2002, o Pet Memorial é o primeiro crematório individual de animais de estimação da América Latina. E não é apenas para cães e gatos. Hamsters, ferrets e papagaios já passaram por aqui. Apesar do serviço oferecido, o local não lembra a tristeza. Muito pelo contrário, são 12 mil metros quadrados de pura área verde. O plano de assistência funerária é um título que beneficia tanto o animal quanto o dono. Isso porque o associado passa a pertencer ao Clube Pet Friends e tem direito a várias vantagens, como medalha, escultura em vidro e cartão de identificação. A pessoa que se associa conosco, ela tem uma série de benefícios. Ela recebe uma carteirinha, um Pet Card, onde ela obtém descontos em clínicas veterinárias, pet shops, farmácias, drogarias, floriculturas, né? Onde ela tem uma série de benefícios nesses locais. Ela obtém um RG do amiguinho, recebe uma plaquetinha de identificação. Caso o amiguinho se perca, alguma coisa assim, a gente tem como estar localizando ele, né? E no final tem um local digno, né, para poder estar, no momento da despedida, ter um local digno para ele. No momento da perda, o proprietário aciona o Disque Pet Memorial, um serviço de remoção com atendimento 24 horas. São 3 furgões refrigerados com equipes treinadas que encaminham um corpo para a cremação. Dependendo do plano, a família tem direito ao velório. Na capela, o santo não poderia ser outro, São Francisco de Assis, o protetor dos animais. A cremação dura de 2 a 3 horas, seja qual for o tamanho do animal. São 3 fornos que utilizam um sistema moderno. A tecnologia avançada tem a garantia de não poluir o meio ambiente. O processo é totalmente ecológico, né? Os nossos equipamentos são os equipamentos mais modernos que tem no mundo, totalmente ecológicos, não tem nenhuma emissão de poluentes que possam estar contaminando o meio ambiente, né? Enfim, tudo visando a ecologia e ao meio ambiente. As urnas têm o padrão da raça do animal. São mais de 80 modelos, de bronze ou madeira. As cinzas do crematório coletivo são jogadas em jardins. Já as do individual são entregues para a família em até 3 dias. Nem todas as pessoas preferem levar as cinzas do bichinho de estimação para casa. Com isso, surgiu a necessidade de criar um cinerário. Aqui, as famílias podem guardar as urnas com total segurança e visitá-las quando quiser. O espaço é dividido em 3 grutas, uma para cães, outra para gatos e uma terceira para animais exóticos. São realizadas cerca de 120 cremações por mês e hoje o clube conta com mais de 5 mil associados. O valor é de R$ 700 por pet. Por enquanto, o serviço é para poucos, mas ganha novos adeptos a cada dia. Um dos planos para o futuro é a construção de um pavilhão de exposições, que vai oferecer atividades para os animais e os donos. Hoje nós temos uma área aqui de 12 mil metros, né, toda verde, cercada. As pessoas podem estar vindo aqui se divertir com seus amigos. Aos sábados nós temos o adestramento gratuito, né, para as pessoas. E a gente tem um projeto do pavilhão de exposição, de um espaço destinado exclusivamente para a exposição de animais, para competições de agility, para, enfim, competições no meio canino, né, felino, no geral. Mais que um crematório, o Pet Memorial é um lugar onde bons amigos podem prestar uma última homenagem ao mais fiel companheiro do homem. Excelente matéria, muito legal. Agradecer a equipe aí, reportagem de Renato Spinassi, imagens do Alessandro Rasteiro e edição do Rômulo Alves. Muito legal. Agora, Albina, qual é a sua opinião sobre isso? Um tratamento quase humano a um animal. O que você acha? A questão do tratamento quase humano, no sentido de ter um velório, de ter uma cremação, eu tiro o quase humano. Eu acho que é possível fazer a perda. Comentávamos, inclusive, a questão de saúde pública. É até importante, é interessante sabermos que não se abre um buraco no quintal de casa e se deixa ali... Você estava comentando sobre isso. Que comentava que é uma questão, né, Luciane? Como você falava para nós, a abrangência, a área em torno daquele animal... Chama necrochorume, o líquido que sai do corpo morto. Ele contamina 30 metros quadrados. Então, para uma questão de saúde, é até interessante nós termos um ambiente como este.
Claro que, como é um negócio, ele se ampliou, ele dispõe de produtos para os seus clientes, cria-se cartões, porque estamos num mundo de tal maneira comercializado que nós criamos essa parafernália, vamos dizer, esses produtos em torno da proposta, que na realidade é a morte de um ser animal querido por um grupo ou por uma pessoa, e essa pessoa vai fazer o luto. Falando do luto, é importante. Então, agora eu vou sair dessa área comercial, onde aí sim nós achamos muito estranho ter todo esse aparato, e aí falamos de uma cremação, uma morte, um enterro quase humano. Eu vou sair um pouco disso para falar um pouco da questão do luto, que aí sim é importante, porque na realidade aquele ser, aquele animal, seja um animalzinho, um animalzão, seja às vezes até rato, que é criado ratinho de laboratório. A gente fala, rato, ratinho de laboratório, não peguei no quintal que estava correndo lá no fundo. Um ratinho de laboratório criado, eu posso fazer como eu posso ter um animal maior. O luto é importante, porque a pessoa, na realidade, ali, ela está fazendo todo um trabalho, que é o trabalho de entrar em contato com que nós não somos eternos. Então, é como se ela fizesse o luto consigo. Eu também não sou eterno. Este ser querido que eu cuidei, amparei, dei de alimentar, faleceu, feneceu, não existe mais, e aí é onde nós entramos em contato com isso nós também. Como falávamos, né? Como falou a matéria, nós nascemos, desenvolvemos e morremos, processo natural de todo ser, seja ele humano ou animal. E neste caso, ou entrar em contato com o luto é importante. No caso dos idosos... Isso, eu queria que você abordasse mais detalhadamente, Albina, principalmente no caso de idosos que se apegam demais. Lógico que isso é bom, faz bem. A gente estava vendo até uma reportagem, estava te falando sobre isso. Sim. Casos de pessoas que se recuperam muito mais rapidamente se tem animal em casa do que as que não têm. Isso já é cientificamente comprovado. Mas e na perda desse animal, uma pessoa que mora sozinha e tem esse animalzinho de estimação? O processo da morte, do luto, nós em psicologia falamos que ele tem inclusive várias etapas. Tem justamente esse primeiro momento, né, de resignação, de não aceitação. Como é difícil entrar em contato com essa questão de que não existe mais, eu não tenho mais como ter acesso, como tocar, como estar próximo de algo que eu criei afeto, algo que de alguma maneira se relacionava, havia um vínculo comigo. Depois desse momento, nós temos outros inúmeros momentos que vão passar, ao todo são 5, onde aí começamos a entrar em contato com a negação, eu nego, não aceito mais, não quero saber. De alguma maneira, diminui a ansiedade, diminui, inclusive, esse contato com a morte, do grande medo, também vai se diminuindo, até o final, que é a aceitação. Que é quando, basicamente, quando nós falamos, morte é bom, não é nesse sentido de morte é bom, mas é quando eu sei que a morte eu não tenho mais aquele contato, mas eu consegui entender, na realidade, agora, que o que eu fiz, quer dizer, o antes desse período foi muito válido. É onde eu cuidei, eu alimentei, eu tinha cuidado com o leite apropriado, se fosse o caso, com o tapetinho, o localzinho do... Esse anterior, onde eu fiz bem e me fez bem, é relação de troca. Tudo que é vivo é essa relação de troca. A plantinha que eu coloco água é uma relação de troca. O animalzinho que eu alimento, levo ao veterinário é relação de troca. Por isso da importância e por isso que eu posso criar um animal muito agradável, como eu posso criar um terror para a sociedade, né, doutora? Foi que nós, né, estamos conversando dos maus bons. Um latido aqui, gente, é um labrador do Alessandro Rasteiro, do nosso cinegrafista que está lá fora. Nós vamos para o intervalo, um pequeno intervalo, já voltamos, vamos conversar com os convidados que estão lá fora com a Renata Spinassi. Vamos mostrar aqui o labrador lindíssimo aqui, o xodó do Alessandro, e temos muito ainda que conversar. Você pode ligar para cá, fazer sua pergunta, 3469-3939. Já voltamos. Voltamos com o programa Mulheres de Gaia, que hoje está muito gostoso. O tempo passou, né, gente? Nossa, já estão me falando, Isabel, o tempo está acabando e tem tanta coisa ainda para perguntar para elas, nossa. Bom, lembrando você que está sintonizando agora, que são nossas convidadas, a veterinária Luciane Gonçalves Mansano, da clínica Cat Dog Saúde de São Vicente, fica ali do lado do fórum, né? A Luciane estava falando, ela está com a Caia, gente, tá uma gatinha, tá toda aninhada aqui no colo dela, tá assim, tá participando do programa, muita assim, vontade. Muita vontade, tá super tranquila. Também temos aqui como convidada especial a doutora Mônica Grimaldi, advogada especializada em causas envolvendo animais e crimes ambientais. A doutora Mônica veio especialmente de São Paulo para o nosso programa. Ela colabora com vários sites, entre eles um desde 1998, que é o Vida de Cão, www.vidadecão.com.br, onde ela responde dúvidas dos donos de animais sobre seus direitos e deveres.
Renata, com quem você está aí fora? Oi, Isabel, agora eu estou aqui com o Rincon. Ele é um cão Policial, como vocês podem ver, super dócil, tem 2 anos e 6 meses. E ele trabalha junto com o soldado Fortunato. Qual é exatamente o trabalho dele? O cão na Polícia Militar ele é utilizado para o policiamento externo, né, auxiliando em abordagens, em policiamento em contato com o público, né, onde, falando no auxílio ao policiamento, em abordagens a suspeitos, a marginais, especificamente falando, onde a presença do cão inibe a ação do marginal. As pessoas pensam 2 vezes antes de qualquer reação quando o cão está presente. E trabalhamos também em revista de presídios, localização de pessoas perdidas em mata, né, pessoas Legal. Que muitas vezes se perdem. Os cães são utilizados através do faro para que encontrem essas pessoas, marginais que se refugiam nas matas, e eles encontram através do faro esses marginais. E como que é o treinamento? O treinamento é feito da seguinte forma: o cão chega para nós lá através de uma seleção, de uma avaliação, e então é iniciado, ele é entregue a um policial, e esse policial passa a adestrar ele com obediência básica e direcionando esse cão para finalidades específicas, ou para o faro, ou para esse policiamento que eu citei, né? E, enfim, a média é de que em 1 ano e meio aproximadamente nós tenhamos o cão pronto para o policiamento. E cada policial tem seu próprio cão. Quantos cães vocês têm lá no 6º Batalhão? Atualmente nós temos 17 cães no nosso canil, né? Um efetivo de 14 homens e 17 cães. E eles só obedecem ao comando do soldado, que é o proprietário do cão. Eles não têm perigo de atacar sem uma ordem? Não tem o perigo de atacar por espontaneidade deles, né? A gente adestra eles de uma forma que só venham a agir sobre comando. E o contato dos outros companheiros, dos outros colegas com eles, é um contato mais na parte de alimentação, de higiene, né? Da onde eles dormem, a gente chama de box, onde eles dormem, onde é a casinha deles na verdade. Mas no policiamento, no dia a dia com o cão, cada um tem o seu cão em específico. E você podia pedir para ele fazer algumas demonstrações aqui pra gente? Claro que sim. Cumprimenta. 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 Fica. Desce. Juntou. Dau. Dau. Morto. Foi. Morto. Fica. Vivo. Sit. Patinha. Patinha. Foi. A outra. Patinha. Pata. Isso, legal. A outra pata. Juntou. Junto. Foi. Foi. Stay, fica, machucado, fica, isso, sit, muito bom. E você podia fazer uma demonstração também de um ataque dele? Então, é o que eu havia falado para ti, né? Nesse momento nós vamos fazer uma abordagem fazendo parecer que fosse que nós encontramos na rua e pedimos para esse marginal parar, mas ele não obedece ao comando do policial, então o cão age em favor do policial. Gostaria de chamar o soldado Vieira, que vai fazer essa função desse marginal. Vocês vão perceber que o cão, no final dessa abordagem, vai receber a luva de proteção como premiação. Mas se fosse numa ação real, na verdade, ele ia fazer alguns machucados no braço do humilhante. Vamos lá?
Cidadão, parada pra frente. Para, meu pai. Para. Nossa. Qual o nome dos... Rosa, nome dos policiais. Vocês conferiram aí, então, o trabalho do Rincon, que é um pastor alemão, lá do 6º Batalhão de Santos. Solano Fortunato, obrigada pelas suas informações. Isabel. Renata, muito obrigada. Agradeço aos policiais. Foi muito legal a apresentação que eles fizeram aqui, tentaram fazer pra gente. A gente está ao vivo hoje, quinta-feira. Tem alguma dificuldade de som, a gente está tendo também, obviamente, porque o programa é ao vivo, essas coisas acontecem. Agora, Renata, eu queria saber de você aí, como é que está o pastor alemão se entrosando aí com o cachorro do Alessandro, o labrador? Por enquanto eles estão meio que separados aqui, não estão muito bem entrosados não, Isabel. Dá para mostrar, a câmera, Alessandro, dá para mostrar o seu cachorrinho, o Totozinho? O Duque? Dá para mostrar? Olha aí, Isabel, esse aí é o Duque, ele tem 2 anos e é um labrador. Lindo, lindo, lindo. Alessandro trouxe pra gente, especialmente, ele fala tanto desse cachorro, né? Ele está vendo o dono, né? Porque atrás dessa câmera está o Alessandro, que é o proprietário do Duque. E ele está todo eufórico. Bem que o Alessandro falou que isso ia acontecer. Legal, Alessandro, obrigado por ter trazido. Também agradeço aos policiais. Bom, tem perguntas chegando. E tem uma, doutora Mônica, que eu queria fazer, que é o seguinte. Existe, da Roberta Lopes, da Vila Melo, ela pergunta o seguinte. Doutora Mônica, existe alguma lei que garanta que os animais que ficam apreendidos na zoonose não sejam sacrificados em câmara de gás? E tem isso? Ainda tem sacrifício em câmara de gás? Não, em câmara de gás, atualmente no Brasil, que eu saiba, não existe zoonose que empregue câmara de gás. Normalmente está sendo usado o método de injeção letal. Alguns anos atrás nós tínhamos um método horroroso e cruel, que era a câmara de descompressão, que graças a Deus veio abaixo. Não existe mais. E que, se Deus quiser, os legisladores tenham um bom senso, que pouco recurso não significa abater o animal de maneira cruel. Isso não independe do diretor de zoonose ou do veterinário. Isso depende do bom senso do nosso legislador. Agora, existe alguma lei, respondendo para a Roberta, que hoje, no caso, garanta que os animais não sejam sacrificados? Não, o sacrifício ainda infelizmente O que se propõe é que se faça a castração coletiva e campanhas de castração, mas isso, como nós estamos numa situação caótica de número de animais e o problema das zoonoses, isso tem que ser gradativamente. Então, o ideal seria a castração. Eu queria dar a explicação aqui da nossa cidade de São Vicente. Nós pegamos a informação com o Fábio Correia, que é chefe do departamento de zoonose. Ele explica o seguinte, que os animais de São Vicente são sacrificados somente quando em estado terminal ou que trazem perigo para a sociedade. Quando há sacrifício, é através da injeção letal, como a doutora Mônica está falando. O Fábio ainda opina que ele é totalmente contra a câmara de gás e afirma que eles castram cerca de 200 animais abandonados por mês. Eles são vacinados e vermifugados e aí vão para adoção. Logicamente, se não forem adotados, é que eles voltam para o local, para a rua de onde eles vieram. Então fica registrada aqui a informação do Fábio Correia, que é chefe do departamento de zoonose, afirmando que em São Vicente só são sacrificados os animais quando eles realmente trazem algum perigo para a sociedade ou estão em estado terminal. Agora, doutora Mônica, a senhora estava vendo aqui o treinamento dos animais, a senhora também faz treinamento para cães-guias, é isso? Eu sou instrutora de cães-guias e sou vice-presidente da Associação de Cães-Guias da Associação de Cães-Guias. Como é que é esse trabalho? Apaixonante, né? Você vê que um cachorro está guiando e que está sendo os olhos de uma pessoa e está ajudando a independência desse ser humano, é maravilhoso. É muito gratificante para quem adestra. Só estava vendo o treinamento e falou que ele quer a luva, né? Exatamente. Ele quer a luva, com certeza. Albina, vamos falar mais um pouquinho sobre essa relação.
Já foi comprovado também por estudos que os animais também ajudam crianças portadoras de deficiências. Isso também é importante nesse trabalho. Isso é importante reforçar, que nem a doutora Mônica falava para nós, a questão dos cães guia no caso de cegos. Mas para pessoas de necessidades especiais, sejam crianças ou adultos, é muito importante pelo apoio emocional, principalmente, por essa questão de... não é a questão de andar, eu não preciso, eu sei, tenho meus olhos, enxergo adequadamente, ou eu tenho uma necessidade especial, eu tenho uma paralisia cerebral, e aí existem muitos casos de pessoas especiais, mais uma vez reforçando, crianças, adolescentes, adultos ou idosos, independe, que podem, com um animal de estimação, ou até com vários, tem-se vários animais de estimação na casa, e ela pode ter pequenas responsabilidades de cuidado, ou se ela não tem condição nenhuma, por conta de limitações físicas, de dar cuidado a esse animal, o apelo emocional é muito importante, porque na realidade nós vemos, né, diariamente que esses animais muitas vezes fazem trabalho de proteção, de cuidado. Exato. Se a pessoa se encontra numa situação difícil, eles latem, eles de alguma maneira se comportam para conseguir chamar a atenção de alguma pessoa que possa socorrê-la. Então é muito importante. Por isso essa questão do cuidado, do vínculo da relação animal e homem. Luciane, você como veterinária, você indica assim, cachorrinho, gatinho, para criança mesmo pequena, sem problema nenhum? Com certeza. Com certeza. A criança aprende a dividir as coisas com o animal, ela aprende a respeitar, ela aprende a dar carinho, dar afeto. O que você acha assim? Existe uma forma assim que você acha mais indicado? Cachorro ou gato? Não. Você indica de repente ou não? É Não. do gosto? Eu gosto do freguês. Do freguês. Você estava me contando a história da Caia. Como é que é a história da Caia? Você encontrou onde? A Caia vivia no Morro dos Barbosas, abandonada, junto com mais uns 200 gatos que tem lá. E aí você ficou com peninha dela? Eu não tenho só esse abandonado, tenho outros, né? sei, você tem. E aí era bom que muita gente fizesse isso também, Adotasse, que adotasse esses animais abandonados. Adotasse os animais. Ou que, no mínimo, parasse de abandoná-los, né? Esse é um outro problema grave também, o abandono de animais. Agora com a nova lei também, eu estava querendo trazer, mas depois a gente soube que não podia mais iguana, né? Não pode mais ter em apartamento, em casa de jeito nenhum. É porque o problema da iguana, ela é um animal que é considerado exótico. Então, você depois abandona uma iguana, você pode dar um problema sério no meio ambiente, exatamente, um desequilíbrio ecológico. Ó, tem uma pergunta aqui, doutora Mônica, nosso tempo está acabando, gente, tanta coisa a perguntar. Ó, tem uma sobrinha deficiente visual, como posso arrumar um cão-guia para ela? A Flávia Menezes da Liquinha. Eu vou pedir para que ela entre em contato no e-mail, no meu e-mail, monicagrimaldi@aol.com. monicagrimaldi@aol.com.br. Sem o BR. .com para você poder esclarecer. Dúvidas também, inclusive, telefone, legais. doutora Mônica. 3667-0288, 011, São Paulo. São Paulo, né? Que é só de São Paulo. Estão pedindo também para a gente, o Oswaldo do Itararé pedindo para repetir o telefone do Augusto, criador de Pombo Correio. Oswaldo, anote 3299-2467. 3299-2467. Luciane, sua clínica fica do lado do fórum. Isso. Um telefone, se alguém quiser um atendimento especial. 3468-1547. 3468-1547. Lembrando sempre que as pessoas não é só ir lá pegar um animalzinho, não. Tem que cuidar, tem que tratar. Cuidar. Quantas vacinas assim a gente pode dizer que precisam no ano? Inicialmente, cães ou gatos, 3 doses de vacina. 3 doses de vacina? Uma por mês. Tá, uma por mês. Isso. Tá. Aí o pessoal fala, mas é caro, então não vou levar, tal. Não é tão caro. Mas se ficar doente, é muito pior. É muito pior. Albina, deixa um telefone quem está assistindo ao nosso programa, teve vontade de conversar com você mais, ou tem alguém na família, de repente, com problema. A gente tem muitos casos de pessoas da terceira idade. Eu atuo na área clínica, né? Atuo em consultório e também com o pessoal, né, meus meninos e meninas da terceira idade da faculdade aqui de São Vicente, Faculdade de Integração. Bem lembrada. Albina, agora você está dando aula na Faculdade de Integração, que é a primeira faculdade aqui de São Vicente, da terceira idade, e você está dando aula lá, isso. Então, também lá, noções de psicologia, dentre outras matérias, nós trabalhamos com os meninos e as meninas da terceira idade. Telefone para contato, código 13, que baixada mesmo, 9786-5333. Só reforçar uma questão da doutora Luciane, que falou para nós, é muito importante, sim, um animalzinho, como eu falava lá no início, para a criança,
deixa a escolha para ela, para que ela também possa se ambientar, claro, com as limitações dos pais, né, dentro do possível, mas deixa a escolha para ela. E não é necessário impor, às vezes não é cão, gato, às vezes pode ser um peixinho, às vezes pode ser a tartaruguinha, pode ser outras opções. Isso, as outras opções que nós temos, é verdade. Bom, nós vamos ter que fazer um outro programa. Vocês viram que passou assim voando, a gente nem viu que passou o horário, já ultrapassamos a 1 hora e nós temos que encerrar, infelizmente, o nosso programa. Queria agradecer a presença das três. Doutora Mônica veio de São Paulo, especialmente para o nosso programa. Vai voltar, viu, doutora Mônica? Ela está intimada aqui, que com certeza ficou faltando muita coisa para a gente responder. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Queria agradecer muito ao pessoal da Esfinges. Maurílio, beijo para você. Hoje ele deixou meu cabelo, olha, todo esvoaçante. Maurílio, Diva, Cássia, nossa, todo mundo lá. Pessoal excelente. Olha, eu vou contar para vocês já de antemão uma novidade aqui. Vamos contar. Programa de aniversário. Dia 20 de setembro nós vamos gravar o programa que vai ao ar dia 25. O programa vai ser excelente. E no mês de aniversário, no mês de setembro, nós temos várias novidades. Uma dessas novidades é o quê? Uma transformação completa na Esfinges, né? Que a Esfinges está cedendo pra gente, por uma telespectadora, tá? Então, no programa da semana que vem, você fica atento, que nós vamos explicar direitinho como você vai poder participar desse sorteio e vai ganhar tudo, gente. Olha, cabelo, pintura, mão, depilação, limpeza de pele, enfim, tudo. Vai sair de lá belíssima, uma outra mulher na Esfinge do Centro Estético. Nós encerramos nosso programa já. Voltamos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá.